Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo nosso aqui, certo? Hoje o nosso estudo vai ser mais focado na questão do posicionamento do stop, mais especificamente o stop loss. Que o que muita gente peca aqui tá fazendo a análise certa, tá conseguindo enxergar os padrões de figuras gráficas, os padrões de candlestick, já tá conseguindo enxergar quase tudo aqui da oscilação macro do mercado. E daí, quando vai para fazer a operação, fica com medo, não consegue esperar o mercado chegar no momento certo para você dar suas entradas na operação. Ou de repente o preço, por exemplo, ele está subindo e daí acionou a ordem lá da pessoa, ela identificou um potencial ponto de venda ali, e daí ela entrou na operação, só que o preço puxou um pouquinho mais para cima e acabou pegando o stop dela ali e depois o preço acabou descendo. Com certeza isso já aconteceu com muitas pessoas e aconteceu comigo também. No início eu não conseguia posicionar certo meus stops, eu via que eu estava analisando corretamente, já entendi os padrões como que funcionava, mas de início a gente fica com medo de perder dinheiro, certo? Então, hoje aqui especificamente, eu vou passar para vocês como que vocês conseguem estar prevendo isso e colocar os seus stops no local correto, que muita gente não sabe exatamente em qual local do gráfico seria o ponto ideal para poder estar posicionando. Então, só para estar passando aqui para vocês, existem 3 tipos de stop, que é o stop do cara que está com medo, normalmente é o iniciante, certo? Ele fica com medo de dar entrada no mercado, que seria mais esse caso típico que eu expliquei para vocês, que o mercado está subindo, identificou um ponto que pode estar dando entrada na operação, fez uma venda na operação para poder buscar um alvo e não soube posicionar o stop. E daí o preço ele acabou oscilando um pouco ali, pegou o stop da pessoa e acabou descendo indo para o lado que ela já visualizou. Então esse é o stop geralmente do iniciante, a pessoa que tem medo de dar entrada na operação, certo? Tem o stop que a gente chama de stop financeiro, que é baseado na quantidade de dinheiro que você está disposto a, digamos assim, arriscar na operação, certo? Às vezes você vê um ponto bom para poder operar, mas você fala, ó, eu tenho, sei lá, R$100 na conta, R$200 na conta, e se eu arriscar aqui com essa distância específica de 50 pontos, eu já vou acabar perdendo uma grana aí e eu não estou disposto a perder mais do que isso nessa operação. Então daí você vai lá e posiciona de acordo com o seu financeiro, certo? E tem o nosso stop técnico, que seria o melhor stop para a gente poder estar posicionando, certo? Que a gente identifica pontos de gatilho, identifica pontos que a gente consegue operar e a gente fica com uma margem ali, pensando na questão risco-retorno, o teu retorno com certeza com essa aplicação de método para o stop técnico é o ideal para todos, certo? Por isso que eu passo aqui para vocês algumas operações de scalp que a gente pode estar fazendo. Não precisa ser stops muito longos, não precisa utilizar stop técnico, mas para quem quer operar alvo, é essencial que vocês entendam esses 3 tipos de stop que a gente precisa estar falando aqui, certo? Que esse vai ser o diferencial para quando você quer entrar numa operação de alvo, você conseguir observar no passado o que aconteceu e quais são os seus pontos gatilho onde você pode estar posicionando esses seus stops e arriscando, só que arriscando de uma forma que vocês consigam faturar dinheiro nesse mercado, certo? Então já estou com o gráfico aqui aberto para vocês, aqui do mini índice, e eu vou passar alguns pontos específicos para vocês do que foi analisado aqui, que a gente poderia estar utilizando a questão do nosso stop técnico. Eu não passei esse padrão para vocês ainda, padrão de figura gráfica, que é a cunha, mas formou a cunha aqui no nosso padrão. Então eu já vou estar explicando para vocês como que funciona esse padrão de figura gráfica e qual que seria o stop ideal para a gente estar posicionando aqui, certo? Então vamos lá.
Ó, aqui se vocês analisarem, isso daqui é o padrão de uma cunha. Como que a gente faz para poder estar dando uma operação na cunha? A cunha a gente vai ter uma tendência de baixa, como a gente pode estar observando aqui, certo? Com um topo bem definido e um fundo bem definido, certo? E ele vai dar uma pernada maior do que esse outro ponto aqui da alta dele anterior, certo? Então como que a gente vai fazer para posicionar os nossos stops na cunha ou até mesmo para poder estar dando entrada de operação na cunha? Se a gente observar aqui, ó, a gente tem uma linha de tendência de alta que estava sendo respeitada, certo? Vou riscar bastante aqui para cima para vocês conseguirem observar. A gente teve uma linha de tendência de alta que aqui ele tocou, aí já na sequência ele tocou de novo, subiu, tocou aqui de novo. Então a gente tem uma linha de tendência de alta confiável. E a nossa cunha, a gente pega desse ponto aqui de cima, certo? E risca lá para cima, ó. Risca lá para cima. A partir do momento que ele foi lá para cima, a gente já considera uma possível formação de cunha no rompimento dessa nossa linha de tendência de alta aqui, ó, certo? Então essa nossa linha de tendência de alta aqui vai dizer onde vai ser o ponto de rompimento da cunha. E o que seria uma cunha? Se vocês observarem aqui, ó, ele está fechando lá o preço, ó, ele está fechando o preço aqui praticamente, ó, certo? E ele está formando uma cunha. Isso daqui é a formação de uma cunha. E a cunha dá o rompimento onde? Dá o rompimento nessa nossa linha de tendência de alta. Então, se vocês acompanharem a linha de tendência de alta, vocês iriam conseguir pegar. Mas se observa a formação de padrão gráfico, também conseguiria pegar essa nossa formação de cunha, certo? Então, nossa entrada da cunha seria no rompimento, certo? Observem lá, no rompimento, nossa confirmação seria aqui abaixo, que foi o próximo candle que abriu. Vocês podem estar observando lá que foi o próximo candle que abriu. Ele já confirma nosso outro ponto de rompimento. E o nosso alvo de uma cunha se dá onde? Se dá aqui, ó. Bem nesse fundo aqui, ó. Vocês podem observar que o preço veio caindo, repicou um pouco aqui, caiu de novo, já trabalhou um pouco aqui, desceu, rompeu, ó. Quase pegou já o nosso alvo aqui, fechou a operação. A gente poderia talvez usar um ponto de suporte lá atrás, ó. Certo? Então esses daqui seriam os nossos pontos em que uma possível cunha ia sair. E se vocês observarem essa queda aqui, a partir desse rompimento aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Eu vou calcular quantos pontos que deu, em média, desse ponto da confirmação do rompimento de cunha para até pegar o nosso alvo. E vocês vão conseguir observar a questão do risco-retorno em relação ao posicionamento do nosso stop técnico. Como que seria o nosso posicionamento aqui, ó. Então, se vocês forem analisar em questão em pontos, aqui seria o nosso ponto de rompimento, certo? Confirmação de rompimento, passou nossa linha lá, nesse caso específico, passou dessa nossa linha aqui que seria um suporte, rompeu, virou uma resistência, certo? Então ali seria nosso ponto de venda. Até onde a gente iria? Até esse ponto aqui de fundo mais ou menos, que daria mais ou menos aqui, ó, certo? Então aqui a gente tem uma média de 1.250 pontos. Em 1.250 pontos, se a gente entrar aqui com um mini contrato, a gente conseguiria um ganho de R$250. Então, no rompimento dessa cunha, vou desenhar aqui ela novamente, aqui para vocês conseguirem observar os pontos de rompimento. Então temos aqui uma cunha, a cunha ela rompe para baixo, assim como eu expliquei. Então, nesse rompimento até o nosso alvo, que seria o nosso alvo da cunha, por isso que vocês precisam ter paciência para o preço poder trabalhar. Se a gente não tiver paciência, a gente não vai conseguir pegar o preço. Então, esse nosso rompimento aqui, ele teria já nos dado um ganho aqui de R$250 de ganho, certo? E o nosso stop, ver se o risco-retorno do posicionamento do nosso stop técnico para esse tipo de padrão não seria válido para essa operação. Então aqui com um mini contrato no mini índice, a gente conseguiria fazer aqui R$250 buscando o alvo. E o nosso stop, vou riscar aqui para vocês de novo, ó.
Então aqui seria nosso ponto de entrada e o nosso stop estaria acima desse topo aqui, ó. Aqui é o nosso stop técnico, certo? A gente fez uma venda aqui nesse ponto do rompimento, deu a confirmação, a gente vai fazer uma venda e o nosso stop está lá. Então, quantos pontos que daria essa diferença aqui em relação ao nosso stop aqui, ó? Se a gente fosse pegar desse nível aqui até o nosso stop, são uma média de 430 pontos. Então, 430 pontos aqui, ó, no mini índice, é um stop de R$ 86. Então, o nosso stop a gente aceitaria deixar para o mercado, se desse errado nossa operação, R$ 86 para o nosso stop loss, certo? Contra um ganho de R$ 250 do nosso stop gain aqui, ó. Vou colocar os nomes técnicos agora para vocês, que vocês já estão conseguindo pegar bastante coisa. Então, se vocês perceberem aqui questão de risco-retorno, compensa ou não compensa a gente fazer o nosso posicionamento do stop técnico aqui para a questão do alvo? É quase 3 vezes. Foi quase 3 vezes aqui, ó, a diferença entre o stop loss. A gente aceitaria perder. Então aqui a gente aceitaria um posicionamento de stop loss de R$ 86 para a gente ter um stop gain aqui. O stop gain, não é stop ganho, stop gain de R$ 250, praticamente 3 vezes o valor do nosso stop. Então, esse é o nosso posicionamento do stop técnico, certo? Eu já vou passar mais um ponto aqui para vocês de operações que deu em microestrutura. Operações de martelo aqui também. Ó. Eu vou explicar para vocês também como que se daria essa questão do nosso posicionamento do stop técnico. Aqui, ó, quem pegou lá no grupo, viu que a gente conseguiu verificar aqui um martelo formado próximo a uma zona de resistência. O preço estava subindo, como o preço estava subindo, próximo a uma zona de resistência, formou um martelo, a gente sabe como que a gente deve dar nossa operação, certo? Então, onde que estaria o nosso stop técnico nessa operação aqui, certo? Nessa operação para buscar ou esse ponto de fundo, ou até mesmo esse ponto de fundo aqui, ó, que são os nossos gatilhos. Ó. Observe que os preços eles trabalham nesses pontos, ó. Então a gente precisa observar isso. Ó. Arrisca lá para trás também, ó. A gente vai ver onde que os preços trabalharam. Ó. Então esses são os nossos gatilhos de saída. Ou poderia sair aqui, ou poderia sair aqui no nosso alvo, ou até mesmo aqui embaixo, certo? Então a gente poderia talvez vir protegendo o nosso preço aqui, certo? Então onde que estaria o nosso posicionamento nesse... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, só para poder pegar. Então aqui a gente tem o nosso martelo, que está sendo comentado agora, certo? Então como que a gente faria essa nossa entrada? Nossa entrada estaria aqui, nesse ponto. Eu vou explicar mais distante aqui para vocês, que acredito que fica melhor para visualização, certo? Que a gente consegue analisar mais estrutura lá atrás para poder verificar os nossos pontos de saída. Então, como que seria aqui, ó? Aqui é o nosso ponto de venda, no rompimento dele, certo? Quem não viu o vídeo sobre o martelo, eu expliquei para vocês também lá como que faz a nossa operação Mega Scalping baseado nesse nosso martelo formado próximo à nossa zona de resistência, e também operar indo com alvo. Então a gente aproveita praticamente 100% dessa formação do martelo aqui para poder estar operando. Então quem não viu o vídeo, eu vou pedir que corra lá e já visualiza também, tá aqui no grupo, certo, do Manual da Bolsa, do YouTube. Então só acessar lá e procurar sobre martelo, como fazer a operação, certo, alguma coisa assim no título do vídeo, mas só pesquisar lá que encontra fácil. Então aqui seria o nosso ponto de venda. Aqui estaria uma possível saída fracionada, aqui uma outra saída fracionada, e talvez o fundo aqui uma saída fracionada para pegar lá o nosso ponto, aqui é um pouco mais para cima, certo? Então quantos pontos que a gente conseguiria arriscar aqui até esse fundo, para ganho? Então para ganho, a gente teria uma diferença ali, até aqui o fundo, aqui mais ou menos, ó, até aqui o fundo de 375 pontos em média, certo? 375 pontos no mini índice equivale a um ganho de R$ 75. Isso para um mini contrato se você for direto até aquele ponto, certo?
que seria o ponto nosso lá de saída máximo, digamos assim, a gente está considerando um ponto de saída máximo. Obviamente, a gente estivesse mais carregado, a gente ia sair fracionado. E a gente teria aqui, ó, o nosso stop loss, ele estaria posicionado para a gente bem nesse ponto aqui, ó. Não seria aqui. Não seria aqui. Ele seria acima da nossa zona de resistência, certo? Então aqui estaria posicionado o nosso stop. Nesse ponto aqui é o nosso stop de stop loss que a gente aceitaria. Então qual que seria a diferença entre o ponto de entrada e o nosso stop loss lá, para vocês terem uma ideia, ó. Uma média de 325 pontos. Que saiu quase 1 para 1 aqui, né? Digamos assim, quase saiu 1 para 1. Então a gente teria ali 325 pontos. Então 325 pontos, a gente teria uma média de R$65. Então a gente aceitaria um ganho aqui, em média. A gente já tem uma confirmação aqui. Estatisticamente, o martelo próximo a uma zona de resistência, ele indica uma reversão. Então a gente consegue pegar isso daqui, estatisticamente a gente teria mais chance de acertar. Então a gente teria aqui um ganho, buscando aqui o nosso alvo de, em média, aqui R$85, contra o nosso stop loss aqui, que aceitaria de R$65, certo? Então se a gente tem várias confirmações no mercado que a gente pode estar pegando entrada na operação, por que não dar entrada na operação e se você está visualizando o que realmente está acontecendo, é porque não dá entrada na operação e realmente arriscar. Mas, pessoal, muito cuidado, testa no simulador, estuda muito, certo? A gente não está aqui para poder deixar o dinheiro no mercado, a gente está aqui para tirar dinheiro do mercado, então a gente precisa estudar muito. Então, se você quer se esforçar, quer viver de trade, quer viver de mercado, poder viajar para onde você quiser, tá de qualquer lugar que você quiser, abrir o teu computador e operar daquele lugar que você tá, você precisa se esforçar muito. E se você quer se dedicar realmente para as operações aqui, eu já vou pedir para que se inscreva aqui no canal, para todos os vídeos que for saindo aqui, o YouTube já te notifique aí. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o grupo do Telegram também, que é o nosso grupo de materiais, que lá eu só posto material, tem nosso grupo de discussão também. Então é bom que você esteja nos dois. E comenta lá, pessoal, para a gente poder sempre estar interagindo e estar um ajudando ao outro, certo? Eu vou estar lá explicando para vocês o máximo que eu puder como que funciona a questão das operações, certo? Então, se você quer viver de mercado, entra lá no grupo e participa com a gente, beleza? E é isso que eu tenho de explicação sobre o nosso stop. O nosso stop, digamos aí, o stop de medo, o stop que seria o stop financeiro e o nosso stop técnico, que é o mais recomendado por muita gente aí, que se você for para ver, é o mais recomendado por muita gente também, e eu validei isso também aqui no mercado e eu quero passar isso para vocês que sigam, beleza, galera? Mas testa antes no simulador, valida e depois vem no mercado na real para poder fazer o teste, beleza? E sempre gerenciamento em primeiro lugar aqui no mercado e não arrisque dinheiro que vai comprometer a tua renda, beleza? Só coloque dinheiro aqui que não vai comprometer a tua renda. E é esse o recado que eu deixo para vocês. Bons trades para vocês amanhã, um forte abraço e até mais.